a educação através do limite empático, que vai educar descrevendo, acolhendo, justificando e buscando alternativas. E o avesso disso na educação tradicional também é um ciclo, né? Um ciclo vicioso, que é fiscalizar, reclamar, ameaçar e punir. Então eu tô ali, fiscalizando tudo que a criança tá fazendo, se ela tá fazendo do jeito que eu falei, do jeito que eu mandei, se tá certo, se tá errado, se é assim, se não é, né? Aí eu vou reclamar, eu dou na palestrinha, eu vou lá e vou dizer que não é assim, que é assado, que é frito, que é cozido. Vou ameaçar, porque se tu não fizer, eu vou, ou se tu fizer, eu vou. E aí eu vou punir. E aí eu tenho que começar a fiscalizar, porque eu tenho que ver se a criança está fazendo aquilo que eu determinei na punição, né? Então é um ciclo sem fim. E aí, se a gente pensa que a gente não tem tempo para educar com limite empático, será que a gente tem tempo para isso? Para ficar fiscalizando, reclamando, ameaçando e punindo essa criança? Vocês já pensaram o tempo que toma do dia de vocês ficar nesse ciclo? Pensem numa coisa: escovar os dentes. Aquela fase lá de 8 anos que a criança diz que escovou e não escovou, né? Se a gente entra nessa de ficar fiscalizando, reclamando, ameaçando, punindo, quanto tempo do meu dia eu fico nessa? Lembrando que a criança tem que escovar o dente pelo menos umas 3 vezes por dia. É tempo, né? É muito tempo. Então, de verdade, se a gente for olhar por esse prisma do tempo, a médio e longo prazo, o tempo que eu vou gastar se eu ficar ali rodando nesse ciclo da educação tradicional é infinitamente maior do que o tempo que eu vou investir se eu olho para uma educação com mais conexão, com mais cooperatividade, com mais empatia. Porque quando eu educo deste jeito, né, com limite empático, quando eu tô lá acolhendo essa criança, descrevendo para ela o que acontece, buscando alternativas juntos, justificando, eu tô deixando que ela construa a sua autonomia. E aí daqui a pouco ela não precisa mais que eu faça isso, porque ela já sabe, porque ela já vivenciou esse ciclo muitas vezes, ela já sabe o que acontece quando ela não faz, ela já sabe o que acontece quando ela faz de um jeito, ela já sabe o que acontece quando ela faz do outro, porque eu tô deixando que ela lide com as consequências do que ela faz, porque eu tô educando ação, consequência, eu não tô me metendo no meio. Eu tô deixando que a vida siga seu curso, né? Então, se eu não arrumo, a bagunça fica ali. O que acontece se tem bagunça ali? Puxa, é difícil achar os brinquedos que eu quero. Então, é simples. É muito mais simples do que ficar fiscalizando, reclamando, ameaçando e punindo. Muito mais simples e demanda muito menos tempo a médio e longo prazo. Então, sim, no início dá mais trabalho? Dá. Mas dá mais trabalho porque não é o jeitão que a gente está acostumado a fazer. Agora, se toma mais tempo, eu tenho dúvida. A longo prazo, eu tenho certeza que toma muito menos. A curto prazo, ainda assim, eu tenho dúvida, porque eu sinto que toma muito tempo esse negócio de ficar fiscalizando criança. Muito tempo. Então, se tu não tem tempo nem para as tuas coisas, nem para descansar, nem para cuidar da tua relação com o parceiro, nem para ter tempo de conexão com o seu filho, aí sim, tu precisa investir pouco tempo ou nenhum tempo que tu tem para criar uma educação de mais conexão, de mais cooperatividade, de mais respeito, de mais autonomia. Porque ao médio e longo prazo, essa criança vai ficar autônoma, ela vai precisar recorrer menos a ti, vai te poupar tempo. E o tempo que ela precisar de ti vai ser tempo de qualidade, vai ser tempo de conexão, vai ser gostoso, vai ser leve. Já pensou? Maternidade leve? Vai ser leve todo dia? Não, não vai ser leve todo dia. Vai ser o tempo todo? Não, não vai ser o tempo todo. Mas se for em algum tempo, ou se for boa parte do tempo, já não é melhor do que não ser nunca? Eu acho muito melhor. Eu percebo esse tempo como um tempo de investimento na criança e na gente, porque ele retorna, né? É um tempo que volta, porque daqui a pouco essa criança tá tocando a sua vidinha, tá cuidando das suas coisas de maneira mais autônoma. E aí o tempo que eu ia ficar ali dando a palestrinha, esse tempo é meu. Faço o que eu quiser com ele.
Essa hora que a luz do painel amarela acende, é que é hora da gente parar tudo e voltar a exercitar uma educação mais empática, um limite empático, com presença, com empatia. Exercitar sim, porque esse não é um lugar, não é como andar de bicicleta, que a gente aprende e nunca mais vai cair, né? Ou pelo menos nunca mais vai desaprender a andar de bicicleta. Educar com empatia está muito fora daquilo que a gente recebeu, muito longe da educação tradicional que a gente está acostumado a reproduzir. Então é um exercício sim, né? É como se fosse assim, uma highway de 6 pistas e uma trilha no mato que eu tenho que chegar de facão, né? A highway de 3 pistas é a educação tradicional, que a gente flui bem, porque a gente conhece muito bem. Porque a maioria de nós foi criado assim, né? E as nossas relações sociais são muito pautadas nisso, né? Agora, o limite empático, uma educação mais respeitosa, é uma trilha no mato, que eu tenho que chegar de facão e toda vez que eu fico um tempinho sem andar por lá, eu preciso desbravar de novo. Então, é sim um exercício. Só que, o que a gente tem que lembrar? Toda vez que eu preciso recomeçar, eu não estou recomeçando do zero, né? Eu não estou indo para um lugar nunca passeado, nunca visto, nunca explorado. Eu já mais ou menos conheço essa trilha, né? Então, eu preciso tirar o mato que nasceu ali da última vez que eu passei, mas não é como se fosse tudo novo. Então, a gente vai melhorando nesse exercício, né? E cada vez a picadinha vai ficando uma estrada um pouquinho mais ampla. Então, sim, não existe mudança absolutamente permanente. Se a gente se distrair, se a gente se envolver com as nossas outras coisas, né, da nossa vida e se descuidar disso, é provável que a gente escorregue nessa mesma casca de banana e volte a fazer as coisas que a gente não gosta de fazer, né, que vão levar a gente para essa educação da recompensa e da punição. Mas é sempre tempo de parar, observar, respirar fundo, encarar a trilha de facão na mão e voltar a desbravar. Então é importante a gente lembrar que a meta não é a perfeição. A meta é o possível. E esse possível, ele prevê que nem sempre eu vou dar conta de fazer bem do jeitinho que eu queria. E tá tudo bem, desde que a gente entenda que é isso que a gente está fazendo e que a gente esteja disposto a retomar esse trabalho. E é muito legal porque as crianças, elas são muito generosas nesse sentido, né? Elas estão conosco nessas indas e vindas, né? Elas estão conosco quando a gente está na highway e elas estão conosco na trilha. Então é importante a gente ter em mente sempre aonde que a gente quer a companhia delas, né? Eu sinto que quando a gente está numa educação mais respeitosa, numa educação mais empática, a gente está trazendo essas crianças realmente com a gente, né? A gente está falando de conexão, a gente está falando de parceria. Eu prefiro assim. Acho que as relações ganham mais, ficam mais ricas, ficam mais complexas e interessantes para todo mundo, né? Então, a meta para mim é sempre cuidar dessa trilha, manter essa trilha bem limpa para que a gente possa passar por ela sem grandes dificuldades, sabendo sempre que volta e meia, se eu piscar, tô lá na highway de novo, né? E as crianças, muitas vezes, elas têm dificuldade de lidar com mudança, né? Então, quando a gente chega aí na frente da nossa trilha no mato de facão na mão, é possível que a plebe rude se rebele um pouco, assim, né? Que eles estranhem. E aí, num primeiro momento, a nossa sensação pode ser de que tá piorando, né? E eu ouço muito isso no consultório. Nossa, Bárbara, tô fazendo o que tu falou, mas ó, tá pior. Tá muito pior. E a gente vê, na verdade, essa reação das crianças como uma reação de saúde, né? Eles estão denunciando, opa, olha só, tem alguma coisa mudando aqui, não era assim que a gente estava fazendo antes. O que tá rolando, né? Então, embora talvez pareça ser um resultado negativo, é um resultado super positivo se no começo a criançada estranha um pouco, se a gente intensifica um pouquinho esses comportamentos que eles tinham antes que não são muito legais, ou de serem muito responsivos, ou de serem mais agressivos, ou de serem mais teimosos, eu detesto essa palavra, mas enfim, né? É comum, é esperado e é um bom sinal que piore antes de melhorar. Né? Então, num primeiro momento, as crianças vão querer entender o que está acontecendo. E a maneira que eles têm de demonstrar isso é com mudança de comportamento e é intensificando os recursos que eles conhecem para chamar a nossa atenção. Aí agora é importante que a gente faça um paralelo aqui, né? Que isso é uma coisa bem importante da gente ter atenção. O que as crianças fazem que garante a nossa atenção? Né? Então, isso é importante a gente ter em mente e pensar. Quando que meu filho tem a minha atenção garantida? Quando ele faz coisas legais,
ele tem a minha atenção garantida, eu conecto com ele quando ele faz coisas legais, ou eu só conecto com ele, eu só dou a minha atenção para ele quando ele faz alguma coisa que não é legal. E aí eu dou essa atenção para corrigir, para dar bronca, para punir, né? E essa reflexão é super importante, porque muitas vezes o que a gente vai descobrir é que a gente dá atenção irrestrita só na hora ruim. E isso é muito complicado. É como se a gente tivesse duas fogueiras, né? E a criança, ela não tem, em princípio, não consegue diferenciar muito isso que é a atenção boa, atenção conectada, atenção de afeto, atenção de afofamento, dessa atenção que é a da dona palestrinha. Atenção é atenção e ponto. E eles precisam do nosso olhar, eles precisam da nossa atenção. Então, se eles entendem que eles não conseguem a nossa atenção fazendo coisas legais, eles vão fazer, adivinha o quê? As coisas não legais. Porque daí eles garantem que a gente está ali. Porque enquanto eu estou ali encarnada com a dona palestrinha, eu tô ali. Eu tô presente. Eu tô com ele, eu tô dando atenção. Eu tô botando lenha nesta fogueira. Então é importante que a gente tenha atenção em qual fogueira que eu tô colocando lenha. Aonde que eu tô colocando a minha atenção? Porque a tendência da criança é investir, é insistir em recursos, em estratégias que garantam a minha atenção, que é o que ela quer. Então, se ela consegue a minha atenção se comportando mal, a tendência é, adivinhar, que ela se comporte cada vez pior. Agora, se a minha atenção, quando ela se comporta mal, é uma atenção de acolhimento, é uma atenção de buscar alternativas, é uma atenção de validação, o que fica para a criança como figura? O que fica para a criança como presença? Fica isso, né? Fica que a minha mãe coopera comigo, ela tenta me ajudar, ela tenta buscar saída para os meus problemas, né? Então eu estou botando lenha na fogueirinha do comportamento legal, é isso que eu estou avivando, é esse fogo que eu estou soprando para crescer, entende? Então cuidado com isso. Então é comum que quando a gente faça mudança, seja de rotina, seja de conduta, seja de manejo, a criança num primeiro momento denuncie que ela está percebendo que tem alguma coisa que está fora do comum. E isso muitas vezes para muitas crianças vai aparecer como mau comportamento, que para nós, já conversamos, é um bom sinal, né? Ou seja, a gente vai lidar com isso com os mesmos protocolos, né? Eu vou acolher, eu vou validar, eu vou justificar, porque isso é o que eu entendo que é um jeito legal de lidar. Com o tempo, a criança vai começando a entender o que está acontecendo, ela vai começando a conseguir colocar esses livrinhos lá nos recursos dela. Lembra da nossa biblioteca de recurso? Ela vai vivenciando essas situações 1, 2, 5 vezes, né? Pai, eu fiz um negócio, minha mãe me acolheu. Eu fiz outra coisa, minha mãe me ajudou. Eu fiz outra coisa, minha mãe validou o que eu estava sentindo. E isso vai lá para a biblioteca de recurso dela e ela vai entendendo, então tá, então o jogo agora é esse, né? Então é assim que funciona agora. E aí a tendência dela, com a médio prazo, né? Ou às vezes até bem curto prazo, é que ela espelhe isso também. Então, se ela entende, se ela tem lá na biblioteca de recursos dela, meus pais me ajudam, meus pais cooperam comigo, meus pais tentam junto comigo buscar alternativas para eu conseguir o que eu quero, a tendência gigantesca é que ela comece a agir assim também. Então, na medida que eu trago as minhas demandas, que eu peço as coisas para ela, a tendência é que ela me ouça com atenção, que ela avalie se ela pode fazer aquilo e que ela me atenda se ela puder. É a solução para todos os seus problemas? Não, não é isso, não existe, né? A gente sempre terá desafios. A maternidade é igual um joguinho de videogame, né? A gente vai mudando de fase, os desafios vão ficando diferentes, mas sempre há desafios. As crianças vão crescendo, vão aprendendo e cada aprendizagem traz um desafio novo, né? Volta e meia aparece lá um chefão, a gente precisa ganhar uma energia extra, mas é assim, né? Não tem momento de calmaria total, né? Na maternidade. A criança não para de crescer. Então, ela está sempre com novos desafios e a gente tem que andar junto para que ande bem, né? Então, isso. O que é o nosso trunfo?
Se a gente consegue lidar com a criança de uma maneira legal, se a gente consegue se colocar numa postura cooperativa, é como se a gente ganhasse aquelas estrelinhas de vida extra no jogo, sabe? Aquelas que deixam a gente muito fortes, ou muito rápidos, ou dão uma vida extra. A gente corre um pouco na frente, né? A gente consegue acompanhar com mais leveza, porque à medida que eu consigo me colocar cooperativamente, essa criança se espelha em mim e se coloca cooperativamente, nossa, que paz! Os desafios estarão lá, mas a gente vai lidar com eles de um outro lugar. A gente vai lidar num lugar de cooperação, não de competitividade. A gente vai lidar de um lugar onde eu não estou fiscalizando essa criança, eu estou acompanhando ela. E se ela não se sente fiscalizada, ela não precisa gastar tempo e energia procurando estratégias para fugir da minha fiscalização. Olha que sossego! Muito melhor, né? Isso não quer dizer que eu não vou precisar acompanhar essa criança, que eu não vou precisar ficar de olho se ela está conseguindo se cuidar legal, se ela está conseguindo cuidar das suas coisas até porque tem uma questão de maturidade envolvida, né? Nem tudo ela vai conseguir fazer de bate-pronto, muitas coisas ela vai precisar da minha ajuda. E eu estarei ali para ajudar, mas não para fiscalizar, para acompanhar, para cooperar com ela naquilo que ela precisa, para que ela possa cooperar comigo quando eu preciso de algo dela também, né? E não é um tomar lá da cá, é uma coisa que acontece muito naturalmente, quando a gente sente que o outro tá ali conosco, a nossa tendência é também espelhar isso e tá ali pro outro, né? Então eu acho que o ganho principal da gente adotar essa postura mais cooperativa é sossego, né? É o clima da casa que muda, né? Não sou eu de dedo e riste atrás da criança o dia inteiro, olhando se fez, olhando se não fez, como é que deixou de fazer, né? É eu acompanhando essa criança, eu me colocando de um outro lugar, do lugar de quem está ali para ajudar, não para fiscalizar, para dominar, para mandar, para punir, né? E acho que isso faz toda a diferença nas nossas relações cotidianas. E é muito lindo também que, assim, em médio e longo prazo, a gente consegue ver a criança reproduzindo esse padrão de relação nas suas outras relações também, né? Aqui em casa eu tenho 2 pequenos, um de 9 anos e um de 5, e é muito legal que muitas vezes a gente ouve, assim, de longe, os dois conversando, enfim, tentando resolver um conflito, e a gente ouve eles usando os mesmos argumentos, eles usando as mesmas estratégias, né, tentando acolher o outro, tentando justificar, tentando achar uma alternativa, e é muito gostoso, dá um quentinho muito bom no coração, né, vendo que isso tá, de alguma maneira, ecoando internamente para eles, e eles estão conseguindo, inclusive, reproduzir, né, usar do jeito que para eles faz sentido. É claro que isso não é todo dia, que isso não é em todos os momentos, que tem dias que eles estão igual cão e gato, correndo um atrás do outro. Mas tudo bem, porque agora eles têm esse recurso, né? E ainda que eles não consigam usar 100% das vezes, como a gente também não consegue, saber que é possível e conseguir usar algumas vezes, ou na maioria das vezes, faz uma diferença gigantesca na vida deles, né? Conseguir olhar para o outro e tentar estar junto com o outro, tentar buscar soluções junto, de maneira cooperativa, é muito diferente, né? Especialmente na relação entre irmãos, eu sinto que isso faz uma diferença gigantesca, né? Porque a gente tem culturalmente um jeitão de lidar com os irmãos que coloca eles numa posição de muita competição, né? Então eles acabam achando que eles têm que ter tudo igual, porque senão o outro é o preferido. E a gente, sem querer, muitas vezes planta essa sementinha de um estar competindo com o outro o tempo todo. Quero ver quem vai chegar primeiro. Olha, porque o teu irmão limpou o prato, né? A gente compara, e quando a gente compara, a gente acaba colocando essa questão da competitividade na mesa, né? Então, poder lidar com as crianças também, usando do limite empático, usando de uma educação mais respeitosa, mais acolhedora, também acaba que traduz e leva isso para a relação deles entre irmãos e para as relações com os amigos, enfim, né? Eles vão expandindo e levando isso para as relações da vidinha deles, né? E isso é muito lindo, é muito gostoso de ver, né? De novo, a meta não é a perfeição, eles não vão se virar monges budistas e zen o tempo todo, não é essa a ideia, né? Mas a ideia é que eles conheçam esse recurso, se apropriem dele e possam usar quando eles conseguirem. Né? De novo, porque tem questões de maturidade envolvidas, de novo, porque tem questões de um corpinho que ainda manda muito, né? Que ainda se governa muito sem reflexão, né?
Mas é importante que a gente vá plantando essas sementinhas, é importante que a gente vá construindo isso com a criança. Então, óbvio que o melhor momento para começar a educar de maneira respeitosa e empática é quando a criança nasce, né? O segundo melhor momento é o quanto antes. Então, quanto antes a gente começa, melhores as nossas chances, né? Mas essa trilha no meio do mato vai ficando ampla, vai ficando mais fácil trilhar, porque a criança vai crescendo já segundo uma lógica diferente, né? Ela já vai olhando para suas relações de maneira diferente, ela já vai olhando para o mundo de maneira diferente. Então, eu sinto que é uma semente que vale a pena plantar e plantar o quanto antes, para que a gente possa colher frutos também o quanto antes, né? Porque a médio e longo prazo, eu sinto que para os pais isso é uma questão que muda muitíssimo, né? Eu vejo muito como a gente tem dificuldade ainda, nós coletivamente enquanto sociedade, né? De manter uma conexão legal com os adolescentes, por exemplo, né? Parece que se cria um abismo na adolescência. E muito, porque a gente está ainda muito colado nisso de recompensar e punir. Então, quando as crianças vão adolescendo, né, e vão ampliando a sua visão de mundo, e vão vendo coisas novas, ou tendo vontade de experimentar coisas novas, elas não confiam na gente, pai e mãe, como porto seguro para dividir essas experiências. Porque eles têm medo de ser punidos, porque eles têm medo da nossa reprovação, têm medo que isso se vire contra eles e acabe virando uma punição. Então, eu acho que manter uma relação de conexão com as crianças, abrir esse diálogo, plantar muito e regar muito essa sementinha na criança de que, olha, aqui tem colo, olha, daqui a gente pode falar sobre tudo, olha, aqui tu pode contar os teus erros que eu vou te ajudar. Na adolescência, isso vira ouro puro, porque nesse momento, quando o mundo tá aí e se abre para eles assim, do dia para a noite, é que é importante que eles saibam que aqui tem colo. Né, para que eles não vão procurar outros colos. Que eles possam também, eventualmente, procurar outros colos, mas que eles saibam que aqui tem, né, que eles podem contar, que eles podem confiar, que a gente não está aqui para punir, a gente está aqui para acompanhar, para cooperar, para trabalhar junto pela saúde e bem-estar deles. Tenho 2 filhos, né, e tive 2 experiências muito diferentes na educação dos 2, né. Claro que a gente tem que partir do princípio que são 2 crianças diferentes, que vieram em momentos diferentes da nossa vida, em contextos diferentes, e isso já muda completamente o jogo para cada um deles, né? Mas eu acredito muito que a maneira como a gente conseguiu conduzir também contribuiu muito para que fosse diferente para os 2. Né? Então, o meu filho mais velho, que hoje tem 9 anos, viveu com muita intensidade os 2 anos, né? Ele tinha esse corpinho que era gigante, esse corpinho que falava muito por ele, esse corpinho que respondia antes de pensar, né? Então a gente teve bastante dificuldade, assim, ele batia bastante nas outras crianças, batia na gente, a gente tinha dificuldade de fazer ele parar, olhar nos nossos olhos, ouvir o que a gente estava pedindo, a sensação de que ele não ouvia, de que ele não atendia, porque ele não estava aberto para ouvir. E foi muito sofrido, assim, porque em muitos momentos a gente percebia o olhar julgador e a gente estava tentando muito, né? Só que o que acontecia conosco, que eu percebo hoje, assim, é que faltava consistência. A gente tentava de um jeito, aí funcionava uma vez, ai, que bom. Tentava de novo, não funcionava, tá, vamos mudar, não tá funcionando. Então, faltava constância e consistência. E isso evidente que deixava ele também num lugar de muita insegurança, de não saber com o que contar, de não conseguir prever como que nós íamos reagir às coisas que ele fazia, né? E para nós também um lugar terrível, de muita insegurança, de ter em muitos momentos receio do que ia acontecer, receio de levar ele nos lugares, né? Porque os outros adultos também normalmente não estão muito preparados para olhar para uma criança que está aprendendo deste jeito, né? A gente julga a criança, a gente julga a família. Então foi muito desafiador por muito tempo. Até que a gente conseguiu, depois de muito trabalho, depois de procurar ajuda, depois de estudar muito, lidar com ele de uma maneira bem próxima disso que a gente propõe hoje, né, do limite empático. Então, poder acolher ele, realmente olhar para ele, perguntar, tentar descobrir com ele o que ele precisava, né,
não tentar controlar ele, entender que era o possível para ele naquele momento. E à medida que a gente mudou o olhar sobre o que acontecia com ele, a gente relaxou. E a gente pôde se centrar e assumir o papel de adulto, porque de verdade o que acontecia antes é que a gente se misturava com ele, né? Ele se desorganizava e a gente se desorganizava também, tentando controlar. Então, assim, ele estava num carrossel de eu me comporto mal, eu ganho atenção, eu continuo me comportando mal para ganhar atenção, e a gente embarcou junto e ó, todo mundo rodando loucamente, né? Depois que a gente conseguiu dar esse passo atrás, descer do carrossel e olhar para ele desse lugar de fora, como adulto que está aqui para acolher, como adulto que está aqui para apoiar, como adulto que está aqui como hétero suporte para essa criança, né? Que esse suporte que está ali fora, né? Eu vou aqui e empresto as coisas que eu já sei, que eu já conheço, que eu já vivenciei para essa criança que está aprendendo. Aí tudo começou a mudar, porque daí ele tinha porto seguro. Porque quando a gente estava lá rodando no carrossel com ele, ele não tinha com quem contar. Porque a gente estava lá, misturado, embolado na dificuldade, na desorganização dele, né? E acho que isso faz uma diferença gigantesca, né? A criança não tinha com que se espelhar. Ele olhava e ele não tinha para onde se espelhar, porque a gente estava como ele, desorganizado, né? E aí, como a minha segunda filha, ela viveu de uma maneira diferente os 2 anos. O jeitão dela passar por essas transformações foi muito diferente. Ela, por exemplo, não tinha isso desse corpinho agigantado que batia. Ela não batia. Não me lembro dela nunca ter batido, nem na gente, em outras crianças também, coisas muito pontuais. Assim, não era dela essa. Mas ela chorava. Pensei numa criança que chorava. O jeitão dela lidar com a frustração, o jeitão dela lidar com as limitações dela, com os limites que a gente exercia, enfim, com o que não dava, era chorar. E ela chorava muito. E era muito difícil também acolher, porque para nós, muitas vezes de fora, é tipo uma coisa insignificante. Meu Deus, não acredito que ela vai chorar por isso. Mas para ela não era, né? Então, essa que é a importância da gente medir a importância das coisas com a régua da criança. Com ela, a gente começou já de um outro ponto de partida, né? A gente já tinha tido essa experiência com o nosso grandão, que foi um longo caminho até encontrar o tom para poder acolher ele, para ele se sentir acolhido, para ele ter onde se espelhar na nossa postura. E com ela a gente já estava muito mais seguro desse lugar, né? A gente estava muito mais confortável nessa pele, né? De pai e mãe, gente grande que está aqui para acolher. Então foi muito menos difícil. Não dá pra dizer que não foi difícil, não dá pra dizer que não foi desafiador, porque eu acho que a maternidade sempre é, mas foi de um outro lugar, foi de um lugar de muito mais segurança. A gente sabia o que estava fazendo, né? Fazia com tranquilidade. Não que não ficasse triste, não que não ficasse irritado em muitos momentos, não que não ficasse com raiva em tantos outros momentos, mas a gente já sabia onde estava. E isso faz toda a diferença. Porque daí tem espelhamento. Se eu sei que eu sou o adulto que não é comigo, que esse chororô não é pirraça, que esse chororô não é manha, que isso não é ela querendo me manipular, que isso é ela aprendendo a lidar com os sentimentos dela, eu tô num outro lugar, percebe? Eu não tô no carrossel junto, eu tô ali fora tentando procurar o botão pra fazer parar. Mas eu tô fora, eu não tô igual o cachorro correndo atrás do rabo. E isso muda completamente o jogo. Então, pensar numa educação mais respeitosa, pensar numa educação onde tem espaço para essa criança ser acolhida nas suas dificuldades, ao invés de ser punida, coloca a gente fora do carrossel. A gente pode ser pai e mãe, a gente pode ser essa figura de espelhamento para essa criança, porque eu sei onde eu tô. Eu sei que tem uma criança ali aprendendo, descobrindo, lidando com os recursos que ela tem. E eu sei que eu tô ali, assistindo, acolhendo, apoiando, né? Não me misturando, não entrando no carrossel junto para me embolar. Eu já contei aqui em outras oportunidades a nossa saga com a Chupeta e com as crianças, né? Com os dois, que foram 2 condições bem diferentes. E de novo, né? O primeiro filho tem seus, coitadinhos, tem a sua saga individual, né? Para ajudar os pais a aprenderem a ser pai e mãe, enfim. Com o meu filho a gente fez uma retirada da chupeta abrupta.
né? E a gente percebe até hoje algumas consequências dessa decisão que na época foi a que a gente entendeu que era melhor, né? Então a gente já contou aqui, ele tem mania de roer ponta de lápis, ele coloca muito leguinhos, brinquedos, enfim, na boca. Ele tem muito essa coisa ainda de querer botar coisas na boca, né? Só que agora ele tá com 9 anos. E dos 3 anos e 11 meses que ele tirou chupeta até agora, a gente acabava fazendo muito esse papel de fiscalizar, né? De então, quando via ele com as coisas na boca, pedia tira da boca, tira da boca, tira da boca. Fazia um pouco dando uma palestrinha em muitos momentos, porque tinha um risco de segurança, né? Tinha um risco de saúde envolvido. E aí agora a gente adotou com ele, sentamos, tivemos uma conversa e fizemos um combinado diferente. De que agora ele já consegue compreender as razões de por que esse hábito não é legal para ele, né? Porque tem sujeira que vai para a boca dele, porque tem o risco dele aspirar um Lego sem querer, enfim, 1000 razões porque isso não é legal, porque isso pode danificar os dentinhos e tal. E que também ele já tem idade agora para que ele cuide disso com ele mesmo. Então a gente fez um combinado com ele de transferir essa responsabilidade para ele. Então de agora ele precisa pensar jeitos e a gente está aqui ajudando ele a pensar como, para que ele cuide de perder esse hábito, para que ele cuide de entender quando que ele põe as coisas na boca, o que ele precisa quando ele está colocando as coisas na boca, o que ele está sentindo quando ele põe as coisas na boca, para que a gente consiga construir alternativas para que ele não precise mais colocar essas coisas na boca. Então é muito legal a gente ver que esse é assim, né, o produto final dessa educação com empatia, com respeito, com afeto, com conexão, né? É a gente poder passar essa bola, dizer assim, olha, beleza, isso agora tu já pode cuidar. Como que eu te ajudo a cuidar disso? Né? Não é simplesmente largar a bola e dizer assim, ó, eu não vou falar mais nada, tu quer engolir esse Lego, tu engole, eu não ligo mais. Não é isso, é assim, olha, eu entendo que tu já pode cuidar disso. Como eu te ajudo a cuidar? Né? Então a gente tá nesse momento, assim, tem sido um momento muito bonito, muito legal, porque ele traz ideias, a gente traz ideias, a gente vai construindo junto estratégias para que ele possa se perceber, para que ele possa construir um novo hábito, para que ele possa se livrar desse hábito que para ele é danoso e ele entende que é. Né? Ele também rói as unhas, então a gente está junto com ele tentando olhar para isso. O que acontece com ele que ele precisa pôr as coisas na boca? Né? E ele tem trazido coisas super ricas, super bonitas, assim, de o que acontece com ele nesses momentos. E se percebendo com muita presença. Né? E isso é super importante, é um ganho importantíssimo a gente entender, poxa, o que está acontecendo comigo que eu preciso fazer tal coisa? Pensem, quantos de nós adultos conseguimos fazer isso na nossa vida cotidiana, né? É um super exercício, né? E para ele é uma coisa natural, porque ele já vem treinando isso há algum tempo, né? Já é um recurso que ele mais ou menos conhece, que já tem na biblioteca dele, porque a gente tem exercitado há muito tempo. Então acho que quando a gente pensa o que me traz, o que a gente ganha com essa educação mais empática, mais respeitosa, né, a longo prazo, eu acho que esse é o ganho principal. A gente cria pessoas que estão conectadas com elas próprias, a gente cria gente que sabe o que precisa, a gente cria pessoas que entendem, poxa, agora eu preciso é disso, né, eu preciso é de aconchego, não vou comer 2 litros de sorvete, não é sorvete que eu preciso de aconchego. Como que eu vou conseguir aconchego? Né? Porque as nossas necessidades, elas mudam muito pouco, as nossas necessidades emocionais, né? Pela vida. A gente vai complexificando um pouco aqui, um pouco ali, mas a gente sempre precisa de aconchego, a gente sempre precisa de amor, a gente sempre precisa de afeto, a gente sempre precisa de, enfim, presença, né? Algumas coisas não mudam. E se a gente cria pessoas que entendem o que precisam e que sabem pedir para o meio, puxa, essas pessoas vão longe.